Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Eita, pastor Fabiano, onde está escrito esse negócio aí que Deus entra no gelo, sai do vulcão, escorrega no despenhadeiro sem se machucar? Diz para mim. Eita, que tem crente chato, não tem, meu irmão? Fala sério. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Pastor Fabiano Silva aqui. Música é poesia e não teologia. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Eu percebo, meus irmãos, que há muita gente boa, às vezes na intenção até de fazer o bem, de levar uma mensagem boa, mas eles acabam não se atentando para um pequeno detalhe. Canções são poesia e não teologia. Eu valorizo o trabalho de muitos homens, mulheres, teólogos, pessoas que estudam afinco, aprofundo a palavra do Senhor Deus, aprendem, ensinam, e eu agradeço a Deus pela vida desses homens e mulheres, mas infelizmente eu percebo que às vezes esse pequeno detalhe ele pode fazer uma diferença muito grande na interpretação correta da palavra do Senhor Deus, porque poesia não é como a gente interpretar textos que são meramente teológicos, irmãos. O livro de Jó, por exemplo, exceto o capítulo 1 e 2 e o último capítulo, ele é composto inteiro por poesia. E o capítulo de número 3, por exemplo, do livro de Jó, é um capítulo super complexo da gente fazer uma hermenêutica dele, se a gente for analisar como um fato histórico, como uma interpretação nesse sentido. Por exemplo, o livro de Salmos está cheio de textos que são complexos se eu for analisá-los somente teologicamente. Mas quando eu entendo que muito daquilo que está escrito é poesia, se torna mais fácil a aceitação e a interpretação desses textos. Por exemplo, Salmo, capítulo de número 13, né? Salmo não tem capítulo, Salmo de número 13, o versículo de número 1 diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o teu rosto? Aí eu te pergunto, Deus ele se esquece da gente? Você vai responder, obviamente, que não. Deus esconde o rosto da gente? Deus estava escondendo o rosto do salmista? Era Deus que estava agindo assim? Ou era assim que o salmista estava se sentindo? Isso que eu queria que você entendesse. Nem sempre aquilo que está escrito é a forma que Deus é ou a forma que Deus está agindo. Poesia nem sempre aquilo que é dito é a forma que Deus é ou a forma que Deus está agindo, mas às vezes é a forma que nós estamos nos sentindo em relação a Deus por causa de um momento, de uma situação que a gente está passando. O salmista também no Salmo de número 55, deixa eu compartilhar aqui com você, o versículo de número 1 diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te esconda da minha súplica. Deus estava se escondendo do salmista? Não, era o sentimento que ele estava sentindo em relação a Deus. Salmo de número 91, versículo 1, esse você conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus tem um esconderijo? É claro que não. O que o salmista está dizendo? Ele está externando um sentimento que ele teve no momento de vazio, no momento em que ele teve que buscar e procurar incessantemente Deus até achar. Aí ele diz, aquele que encontra, aquele que acha o esconderijo de Deus, ele habita nele, ele mora lá, à sombra do Senhor, ele vai descansar. Nem sempre canções são necessariamente a forma que Deus é ou que Deus está agindo, mas tem mais a ver da forma que nós estamos nos sentindo diante de Deus, perante Deus ou perante a situação que a gente está passando, que a gente está vivendo, tá bom? Então eu deixo essa palavra porque infelizmente a gente está cheio de mensagens. Não ouça essa canção, não ouça esse cantor, não cante isso na sua igreja e tal, e as pessoas vão entrando nessa linha, às vezes pegando pequenos detalhes que às vezes são irrelevantes num contexto de uma canção que às vezes está enaltecendo a Deus, está adorando o Senhor e às vezes está expressando um sentimento de dor, de sofrimento, de angústia, de abandono, de solidão, de escassez de entendimento da situação, e às vezes é simplesmente isso, tá bom? Não estou dizendo para você ouvir qualquer tipo de música, para você aceitar qualquer coisa, não.
Só estou trazendo essa luz. Quando você ouvir muita gente, mas não pode falar isso, não pode cantar isso, não pode cantar aquilo, e às vezes estão injustiçando cantores, injustiçando compositores, que às vezes comporam canções tão lindas como essa que eu fiz a abertura aqui, e que acaba sendo injustiçado por conta disso, tá bom? Que Deus abençoe tua vida. Eu sou o pastor Fabiano Silva. A nossa proposta é sempre trazer coisas boas, sem atingir ninguém, sem atacar ninguém, sem fazer fofoca da vida de ninguém. Gosta da palavra, gosta dos princípios bíblicos, é crente pentecostal, gosta de unção, do poder de Deus, então você está no lugar certo, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, ative o sininho, ajuda a gente também a edificar uma família forte para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.